Olá! Vim fazer um convite especial para vocês. Dia 1º de maio, a partir das 9h30, nós vamos comemorar o Dia da Família na chácara do presbítero Eurípides. Para esse dia especial, nós vamos pedir que você leve uma carne e um prato de doce ou salgado para o café da tarde. Vai ser um dia muito especial, um dia de comunhão entre os irmãos. E demais informações nós vamos passando ao longo dos domingos e no grupo da igreja. Esperamos você lá! Com as ofertas e contribuições dos irmãos, a campanha de distribuição de cestas básicas tem abençoado famílias e lares todos os meses. Atualmente, contamos com a contribuição na entrega de alimentos e nas ofertas. Agora, você também pode ser um contribuinte mensal e todo mês ofertar um valor fixo conforme sua disponibilidade e desejo. Basta acionar um diácono da igreja e informar que deseja ser um contribuinte mensal. Todas as informações serão passadas a você. A sua contribuição tem sido uma bênção. Terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. Irmãos, que rica oportunidade que nós temos de, mais uma vez, estar diante da Palavra de Deus e aprender um pouco mais dele. Bom, esse mês nós temos trabalhado a série Jesus Venceu. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho complexo, porque eu vou precisar da atenção total dos irmãos, porque se perder um pontinho, na hora que a gente passar o ponto, a gente não vai conseguir juntar e fechar no final. Hoje nós vamos responder a pergunta, talvez, uma das perguntas que a princípio parece ser simples, mas que divide a história, divide pessoas, divide religiões. E a pergunta é muito simples: se Cristo venceu, por que teve que morrer? Talvez já de imediato, se você cresceu na escola bíblica, você já tem algumas respostas passando dentro da sua mente, que seja: morreu pelos nossos pecados, morreu para nos dar salvação, morreu para nos perdoar. Eu sei que essas respostas passaram talvez pela sua cabeça, e elas não estão erradas. Porém, elas ainda não é o centro da resposta que nós vamos buscar hoje. Por que Jesus teve que morrer se ele venceu? Eu vou trazer algumas bases para os irmãos entenderem que essas respostas que nós demos, elas têm confirmação bíblica. Se nós olharmos Romanos 5:6, diz que ele morreu pelos ímpios. Se nós olharmos João 3:16, é porque ele nos amou. Se a gente vai em Romanos 4:25, foi pelas nossas transgressões. Isaías 53:5 vai dizer: foi transpassado pelas nossas culpas, iniquidades e transgressões. Se nós rodarmos um pouquinho mais, em 1 Coríntios 15:3, vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se você perguntar para uma pessoa fora da igreja e fazer a pergunta simples: por que Jesus morreu? Mesmo ela não confessando a Cristo,
ela vai dizer que morreu para nos salvar. Se você perguntar para o seu filho, para o seu neto de 5, 6, 7 anos, ele vai responder que Jesus morreu pelos nossos pecados. Assim espero que ele responda. Mas a verdade é que essa resposta está no nosso coração, essa resposta já existe dentro de nós, essa resposta ela é universal já, e em qualquer lugar que você for fazer essa pergunta, por que Jesus teve que morrer, a resposta é óbvia, pelos nossos pecados. Eu vou ler um texto com os irmãos, e vai ser nosso texto base. A princípio vai parecer que não tem sentido, no final vocês vão ficar mais confusos, e aí no fim ninguém entendeu nada, vai ser mais ou menos esse o caminho hoje. Vamos lá em Romanos 3. A gente vai ler a partir do versículo 19. Já vou adiantar para os irmãos que a leitura é um pouquinho densa, a forma de Paulo escrever é um pouquinho complexa e a gente vai tentar abrir esses versículos para compreender. A partir do versículo 19, o texto diz o seguinte: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Os irmãos sentiram que é um texto um pouquinho denso? Na hora que parece que você está compreendendo, Paulo abre um novo assunto, ele coloca um outro fundamento. É uma leitura um pouco densa. Mas uma palavra eu acho que os irmãos perceberam bastante que tem nesse trecho que nós lemos, que é a palavra justiça de Deus. Os irmãos perceberam que nós passamos por ela umas 3, 4 vezes. Justiça de Deus, se manifestou a justiça de Deus. E para nós respondermos a pergunta, por que Jesus teve que morrer, a gente vai ter que abrir um assunto e falar sobre 3 atributos de Deus. O primeiro dele é a santidade. Os irmãos concordam que Deus é santo, amém? Senti uma dúvida aí. Concordam, amém? Ai, que maravilha. Estamos em crente aqui, isso é bom. Lá em Levítico 19:2, o texto diz: Sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, é uma verdade bíblica. Se nós olharmos também em 1 Pedro 1,15 diz: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Apocalipse 4:8 nos diz o seguinte: Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Então a gente começa a encontrar alguns respaldos bíblicos para essas verdades de que Deus é santo. Só que a santidade de Deus ela não pode ser encarada com uma visão secular. Um outro atributo que nós temos que ver também é a justiça. Os irmãos concordam que Deus é justo? É isso aí. Lá em Salmos 11:7 diz o seguinte: Pois o Senhor é justo e ama a justiça. A gente vai ter que ter esses fundamentos muito bem claros quando nós formos responder a pergunta por que Jesus morreu. Isaías 61:8 diz: Porque eu, Senhor, amo a justiça. Se nós olharmos Romanos 1:17, porque no Evangelho é revelada a justiça
de Deus. Deuteronômio 32:4 nos diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Temos respaldo bíblico para afirmar que Deus é santo e temos respaldo bíblico para afirmar que Deus é justo. Só que nós temos mais um atributo que nós vamos ter que falar hoje, que é o amor. E aí, já de imediato, temos João 3,16, porque Deus amou o mundo. Temos Salmo 136:1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Romanos 5:8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Os irmãos viram que nós podemos esgotar de texto aqui para respaldar essas três verdades. E quando nós falamos sobre esses atributos, santidade, justiça e amor, esses são atributos que Deus compartilhou conosco, são atributos que foram plantados em nosso coração. Quem daqui não clama por justiça pelos atentados em Blumenau? Você não tem vínculo nenhum com essas famílias. Mas quem não clama por justiça? Quem não se compadece de amor por essas famílias enlutadas? Quem de vocês que não sente injustiça quando pessoas invadem outro país e matam pessoas que não têm nada a ver com uma guerra? Quem de nós não se sente injustiçado diante dessas situações? O senso de justiça está dentro de nós. Nós queremos justiça, nós clamamos justiça, nós queremos que alguma coisa seja feita diante disso. Há esse senso de uma penalidade para quem foi injusto. Quando nós olhamos o incêndio da Boate Kiss, me responda, o que leva pessoas que conseguiram sair dessas chamas, voltarem para dentro dessas chamas e tentarem salvar pessoas e morrerem? O que leva pessoas a fazerem isso? Se não num ato de emergência, o amor que é plantado dentro de nós, o cuidado com pessoas que talvez você nem conheça. Nós podemos citar vários exemplos aqui. Basta um ente seu querido ficar enfermo e você está disposto a vender tudo. Basta o seu filho, o seu neto passar por uma situação onde necessita de um recurso, você está disposto a fazer de tudo. Então, dentro de nós há esse desejo de justiça, há esse sentimento de amor e há também de santidade. Talvez no mundo secular seja a ideia de evoluir moralmente, esse desejo de ter uma moral elevada, de ser uma pessoa que consegue caminhar, consegue dialogar. Mas esses atributos estão dentro de nós. Só que o grande problema começa quando a ideia secular desses atributos, elas adentram a igreja. Porque aí, olha que complexo que é. Concordamos que Deus é justo e concordamos que Deus é amor. Só que vai você dizer que alguma coisa é pecado? Quando você chama um irmão da congregação e fala para ele, essa atitude diante das Escrituras não condiz com o Evangelho e eu estou aqui para a gente caminhar junto, estou aqui para você jogar esse peso sobre mim também, a gente vai retomar o caminho. Quem vem com uma ideia secular de amor, ela vai dizer, não, mas você não está demonstrando amor para mim. Você não está demonstrando amor, você está querendo ser intolerante, você é intolerante. Você é um intolerante aqui, você não está exercendo o amor. Deus é amor, então não julgueis. Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu o famoso não julgueis? Você diante de uma situação que, no seu trabalho, onde alguém faz alguma coisa que é equivocada, e aí a outra pessoa retribui da mesma forma e fala, mas é só o que ele fez comigo, eu só estou devolvendo na mesma moeda.
E aí você vai e corrige e a pessoa fala, lá vem o intolerante, o religioso. Lá vem o intolerante, ninguém conversa com ele, que ele é o santão, o bonzão aqui, né? Quem nunca passou por isso, por essa situação? Só que aí essas ideias de amor, amor tudo pode, o amor é livre, o amor liberta as pessoas, muitas vezes essa ideia que é popular, porque a sociedade clama por amor e clama por justiça, elas vêm para dentro da igreja. E sem querer, através de mídias, através de diálogos, através do nosso emprego, o que acontece? Essa maneira de pensar, ela entra em nós, e nós trazemos isso para a igreja. E aí a gente vai ter um conflito muito grave, porque quando nós falarmos que Deus é amor e Deus se ira, a gente vai achar incoerente. Aí é incoerente, porque como pode Deus ser amor e ao mesmo tempo Deus demonstrar ira? Como pode isso? Conseguiram perceber que a gente começa a colocar em choque atributos de Deus? Só que quando nós voltamos lá para o texto, versículo 19, diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que a vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O texto parece ser um pouco complexo, mas quando nós chegamos diante da lei de Deus, a lei de Deus nada mais é do que a sua santidade. Por isso que é bem difícil, um pouco difícil entendermos isso. Quando nós falamos da lei, nós estamos falando que é o caráter de Deus, é a santidade de Deus expressa. E aí o texto diz que perante a lei todos nós somos culpáveis. Por quê? Porque nós não conseguimos atingir a santidade de Deus. Os irmãos estão comigo? Estão comigo, né? E o texto continua dizendo, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Espera aí, sem lei? Testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Acho legal quando Paulo cita a gente, assim, quando ele coloca a gente dentro do texto, porque ele diz que todos pecaram, então estamos todos ali dentro desse pacote. E aí agora vamos pensar, se Deus é santo, e a lei é o caráter de Deus, a expressão do caráter de Deus, da santidade de Deus, o texto diz que todos pecaram. Diante da santidade de Deus, qual é a resposta que Deus dá para o pecado? Qual é a resposta que Deus dá para o pecado? Se é uma mente secular, amor. Deus não pode julgar, né? Ele tá no período da ignorância. Tadinho, né? Ele é vítima da sociedade. Coitado, né? Essa é a ideia popular. Mas e diante do texto, diante da visão bíblica, diante da palavra de Deus, o texto diz que não tem desculpa, não tem desculpa. Diante de Deus nós somos culpados. E eu sei que é um assunto pesado, mas é necessário a gente entender isso, porque na hora que nós chegarmos no atributo do amor de Deus, tudo vai fazer sentido. Se nós pecamos, e aí eu pergunto para você, houve algum momento na sua vida que você talvez não tenha amado a Deus? Houve algum momento na sua vida? Então esse é o motivo pelo qual a santidade de Deus se transforma em ira. A ira fica sobre nós quando nós pecamos. A ira de Deus está sobre nós quando nós cometemos pecado. E aí o texto vem e diz que todos pecaram. Talvez você fale assim, não, mas eu nunca pequei, mas o texto diz que todos pecaram. Então, acabou de cometer uma mentira. Pecou de novo, estamos todo mundo nesse barco. O que é mais incrível é que Deus ele dá uma ordem a respeito do pecado.
E ele diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E aí nós começamos a entender um pouco da resposta ao qual nós estamos buscando. Porque Jesus, se ele venceu, por que ele teve que morrer? E aí Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é amor, a sua natureza não pode ir de acordo com tudo que é contrário a ela. Logo, o pecado é contrário à sua natureza. Se o pecado é contrário à sua natureza, o seu atributo da santidade acende a ira. E a ira tem que ser derramada. A ira tem que ser derramada. Não existe possibilidade, não é uma escolha de Deus. É porque isso é contrário à sua natureza. Tudo que é contrário à santidade de Deus, acende a ira. E aí, quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele está expondo para a gente assim, está vendo esses 10 mandamentos? É assim que eu sou. Vocês vão ser da mesma maneira. A pergunta é, nós conseguimos? Nós conseguimos? Não. Logo, se não conseguimos, pecamos. E se pecamos, a ira está sobre nós. Logo, devemos concordar que Deus é justo em derramar sobre nós o castigo. Os irmãos concordam? Concordam? Ai, que alívio. Amém. Amém, amém. Estamos em crente, eu gosto. Quando nós falamos de pecado, irmãos, parece ser um tema pesado, mas é para a gente entender de fato o que a cruz representa. E às vezes nós, igual eu falei para vocês no início, às vezes nós sabemos dar as respostas. Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, morreu para nos perdoar, para nos salvar. Mas nós não temos a dimensão da profundeza que é isso e a causa de tudo isso. Às vezes são só respostas de EBD vazia, resposta que eu aprendi a decorar porque eu tinha que falar lá na frente da igreja. E às vezes isso não está dentro do nosso coração. Por isso que nós devemos falar sobre pecado. E isso não tinha que assustar ninguém. Isso não tinha que assustar ninguém. Uma das características de quando nós falamos de pecado, e espero que não seja a sua, é que quando nós apontamos e falamos de pecado, o pecado ofende. O pecado ofende. Vai e fala para alguém que... Vai e fala para um homem que está traindo a sua esposa e fala, cara, isso é pecado. Ele vai se sentir ofendido. E vai falar, mas também ela, alguma coisa assim, e vai tentar sair. Uma outra coisa que o falar do pecado causa é que as pessoas não aceitam. Não aceitam. Sabe por que não aceitam? Porque elas relativizam. Elas argumentam o seu pecado, elas justificam o seu pecado como se diante de Deus as respostas delas fossem valer alguma coisa. Não, eu roubei, não é porque ele estava me roubando. Não, eu não falei mal dele, eu só expus o que eu pensava sobre ele. E muitos também encobrem pecado. Presta atenção à nossa sociedade. Uma sociedade que é movida pela sensualidade. E nós percebemos que estamos ficando não mais sensíveis ao pecado quando dentro da nossa casa o que passa no nosso computador, nas nossas plataformas de streaming, na nossa televisão, são coisas relacionadas à sensualidade e nós não escandalizamos com isso. Se tornou natural o pecado estar dentro da nossa sociedade e nós não choramos mais por essas coisas, não nos escandalizamos mais por essas coisas, porque nós relativizamos, mas é porque é ele, né? É porque, né, é ele. Uma outra forma de nós não percebermos como o pecado está dentro da nossa sociedade é quando o pecado está dentro da nossa religiosidade. Esse é o ambiente que é mais delicado. Eu estou fazendo todo esse caminho para vocês entenderem o quão grave é o pecado. Nós vai sair convicto hoje, igual o Jonathan Edwards, nós vai agarrar nos bancos hoje para não abrir um buraco no chão e engolir a gente. É quando na nossa religiosidade, nossas práticas se tornam vazias. Imagina, por que você veio hoje?
Por que você está na comunhão com os santos? Por que você veio cultuar essa noite? Por que nós estamos reunidos aqui? Existem pessoas que estão há 10, talvez 2 meses, 10 anos, 20 anos, 30 anos, indo à igreja porque o pai ia. E, de fato, ela nunca soube o real motivo dela estar aqui. Ela só está aliviando as suas culpas, se sentindo justa, porque está fazendo um compilado de ações que se diz ser evangélica. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave, porque é pecado isso. Nós estamos aqui porque tem que estar, alguém um dia falou que tinha que estar, e se eu não estou aqui, quer dizer que eu não sou crente. Mas não tem vida com Deus, não conhece o Evangelho, na verdade, talvez nunca conheceu a Deus. Os irmãos conseguem entender como o pecado está em tudo, e o quão grave isso é. E aí a pergunta é, diante da santidade de Deus, o que acontece com isso? Qual é a consequência de todas essas obras? É a ira divina. Diferente da ideia popular, é a ira divina justa sobre nós. É justiça de Deus sobre nós. E eu não quero que você fique com medo. E não quero que você fique com medo. Mas fica também. Fica um pouquinho. Pensa no egoísmo. Qualquer ambiente que você for, a expressão do egoísmo está em todo local. Em todo local. Presta atenção nessa ideia egoísta de benefício. Pessoas que fazem algumas coisas para ter benefício. Por exemplo, eu conheço pessoas que respondem que só estão na igreja para não ir para o inferno. Fala a verdade. Essa pessoa entendeu o Evangelho? Ela só está aqui por um benefício, que é não ir para o inferno. Ela não está aqui porque ela ama a Deus, porque ela quer Deus, porque ela encontra na cruz a graça de Deus, o amor de Deus revelado. Não, ela só quer se livrar de um problema. Existem aqueles que fazem apostas. As apostas são legais, né? Não, eu vou ir na igreja porque se eles estiverem falando a verdade, eu me dei bem. Se estiver falando mentira, pelo menos eu fui uma pessoa boa. A pessoa está apostando que talvez seja uma verdade. Certeza que vocês conhecem alguém que já falou isso já. Certeza, porque essas pessoas estão ao nosso lado. Talvez somos nós mesmos. Olha que interessante o texto que nós estamos lendo de Romanos. O texto diz que todos pecaram. Misericórdia, Senhor. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Se a ideia popular de amor é que Deus deixa as pessoas livres, se essa é a ideia de amor, a minha pergunta é, por que você não deixa seu filho, então, tomar as decisões que ele quer com 12, 13, 15, 20 anos? Porque essa é a ideia. Se ele quer sair e fazer um monte de coisa, deixa. Os irmãos viram que nem na prática, na nossa vida real, essa ideia superficial de amor não funciona. Como que eu vou deixar o meu filho de 8 meses enfiar a mão na tomada? Não, mas amor é liberdade, deixa ele colocar o dedo na tomada. Amor é liberdade, deixa ele pegar uma faca para brincar. Os irmãos estão vendo que não bate essa ideia de amor liberal? O amor é deixar. E aí, quando a gente vai para Deus, a gente leva essa mesma ideia que, se Deus ama, Ele nos deixa livre. Ele nos deixa livre fazer o que nós queremos, as nossas escolhas, as nossas vidas.
Lamento informar, mas não é essa a perspectiva bíblica. A Bíblia diz que Deus ama e cuida, que a sua boa, perfeita vontade irá acontecer. Ele não está lá em cima falando, eu até queria salvar, mas ele não quer, até queria que ele ficasse santo, mas não, ele não quer, né? Vamos deixar ele, deixa ele lá, ele quer ficar tranquilo lá. Eu amo, né? Então, como eu amo, eu vou deixar ele lá. Eu não vou nem poder exercer minha ira sobre ele agora pelo pecado dele, porque eu amo ele. Ai, que tadinho lá, é uma vítima, né, da sociedade, olha lá, coitado, não vou poder exercer justiça sobre a vida dele, porque eu amo. Os irmãos estão vendo que não bate essas ideias? Logo, se Deus ama, qual foi a solução, então, para o problema do pecado sobre nós? Qual foi o problema? Qual foi a solução que Deus trouxe para resolver o nosso problema? Para resolver o nosso problema. É nosso. É totalmente nosso. Se nós temos alguma participação na salvação, é colocando pecado. É a única participação nossa. A gente entra, Deus, deixa eu ajudar aí nessa obra aí, pode ajudar. Só trouxe os pecados, só. É só isso que nós temos para oferecer. Então, como que nós fazemos para... Como que Deus resolve um problema ao qual era nosso? Lembra, se Deus é santo, Ele não tolera pecado. Se existe pecado, Ele precisa derramar ira. Deus não pode abrir mão disso, de derramar ira. Então, o que Ele resolve fazer? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Ou seja, se Deus não pune o pecado, Deus se torna injusto. Deus pode ser injusto? Não, porque Deus é santo. Então a única forma dele exercer justiça é se ele derramar a sua ira. E aí é a grande obra do Evangelho sobre nós. Por que Jesus precisa morrer? Porque o ato de amor de Deus é colocar o seu Filho debaixo da ira ao qual nós devemos estar. Por que Jesus deve morrer? Porque é a única forma de Deus saciar a sua ira e ser justo. Por que Jesus precisa morrer? Para que eu e você possamos ter acesso a Deus e estarmos diante dele sem culpa alguma. Essa é a base da nossa fé. Essa é a base da nossa vida, essa é a base da nossa comunidade. É por esse motivo que nós nos reunimos. É por conta de que Deus, na sua eternidade, determinou um plano. E não é um plano B. A queda em Gênesis 3 não é um desvio de rota, não é algo que pega Deus desprevenido, Deus está lá e falou, vixe, Adão agora caiu, meu Deus, meu eu, né? Preciso resolver alguma coisa aqui agora, o que eu vou fazer? Não, não é isso. O plano da redenção já estava escrito. E é tão lindo isso, porque se você crê, antes que houvesse mundo, o seu nome já estava escrito dentro desse plano. E isso é o amor de Deus. É quando Deus olha para mim e para você e fala, tem pecado, a ira existe, mas a ira não vai cair sobre ele. A ira vai cair sobre o Filho. E aí é onde nós recebemos graça de Deus, onde nós recebemos misericórdia de Deus. Jesus precisa morrer sim, porque o pagamento, o salário do pecado é a morte. E sabe quem não irá provar dessa morte? Os que creem em Jesus Cristo. Se diz que crer em Jesus é se livrar do inferno. É a ideia popular, né? A verdade é que crer em Jesus é se livrar da ira de Deus. Crer em Jesus é se livrar do maior pesadelo das nossas vidas, que é estar diante da ira de Deus. Olha que maravilha. Não a ira.
Olha que maravilha que é o Evangelho. O Evangelho é sobre algo que o texto ainda diz que quando nós ainda éramos pecadores, antes que você clamasse por Deus, antes que você enxergasse o pecado em sua vida, Deus já tinha salvo tudo. Deus já tinha resolvido o maior problema nosso, que era nós estarmos desligados dele. Era nós ofendermos a sua santidade. Só que com graça e misericórdia, Deus foi e nos salvou. Eu não sei se isso mexe no seu coração, eu não sei se isso traz alegria para você, eu não sei se isso faz com que você tenha esperança, mas essa é a mensagem do Evangelho. É só isso. Pessoas que creem que Jesus Cristo pagou o preço. Quando nós lemos em João 19, Jesus diante da cruz, e ele diz: está pago, está consumado, tetelestai. A dívida foi paga. Sabe qual a dívida? A dívida da ira do pecado que nós tínhamos. Está pago. E aí, no momento que você escuta essa mensagem e você fala, eu creio, eu deposito toda a minha esperança nessa mensagem, não é uma aposta, eu deposito tudo que eu tenho nessa mensagem, Deus bate o martelo no céu e diz, está salvo. Está salvo, porque agora a justiça de Deus é mediante a fé. Não é porque se você cumpre os 10 mandamentos. Porque nós descobrimos que diante dos 10 mandamentos nós não conseguimos. Mas agora a forma que nós somos aceitos é pela fé. O texto termina dizendo o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, derramada sobre Cristo na cruz, para ele mesmo ser justo, ou seja, Deus não abre mão do seu atributo de ser justo. Ele é justo e ao mesmo tempo ele é justificador daquele que tem fé. É ele quem resolve o nosso problema, é ele quem resolveu o nosso real problema. As demais coisas se tornam mazelas perto de fato, o nosso problema que nós tínhamos. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos em desobediência de Deus, mas aprove Deus ter graça e misericórdia e abrir os nossos olhos. Olha que privilégio que nós temos, o privilégio de ser inserido em um plano eterno ao qual Deus não olha você como uma comunidade, mas olha individualmente. É você individualmente sendo inserido dentro do plano eterno de Deus. Irmãos, essa mensagem é a mensagem que tem sido pregada desde o tempo dos apóstolos. É a mensagem que vai reverberar daqui para frente e é a mensagem que continua transformando. Você crê nisso? Você crê nisso de fato? Isso traz esperança no seu coração? Isso não é uma mensagem para te deixar triste, é uma mensagem para você falar graças a Deus por essa obra, graças a Deus por esse sacrifício, graças a Deus por Cristo que tomou o nosso lugar, porque a cruz nada mais é do que a evidência do que nós somos. A cruz evidencia tudo que nós somos: inimigos de Deus, opressores, pessoas que não merecem nada, mas graças a Deus que tem misericórdia. Por qual motivo Jesus, se ele venceu, porque ele teve que morrer? Porque o pecado precisa ser pago, e precisa ser pago com vida, com sangue. A nossa vida talvez resolvesse o nosso problema. Se nós recebêssemos ira, nós íamos resolver o nosso problema, e depois condenação eterna e ira de Deus. Mas Deus escolheu o Cordeiro perfeito, aquele que não teve mancha, não teve falha, aquele que João Batista, quando olha, diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os irmãos lembram como que se acontecia o perdão de pecados no Antigo Testamento? O sacerdote avaliava o quê? O que o sacerdote avaliava? O cordeiro. Ele nunca avaliou o pecador. Ele nunca olhou para o pecador. Você chegava diante de Deus com os seus pecados, e aí o sacerdote olhava e falava: tá, pecou? Deixa eu ver se o cordeiro é perfeito. Se o cordeiro for perfeito, derrama o sangue do cordeiro e o pecado está perdoado.
E aí, às vezes, nós temos medo de expressar o nosso pecado, as nossas falhas diárias, porque nós sentimos culpa, nós queremos ser Adão no Éden, esconder de Deus. Nós queremos correr. Só que, na verdade, quando nós chegamos diante de Deus, Deus fala, pecou? Deixa eu ver se o cordeiro é perfeito para eu liberar perdão. E aí, quando ele olha o cordeiro é Cristo. É o sangue do cordeiro perfeito que foi derramado. Por isso, nós somos aceitos por Deus. Por uma obra que Deus mesmo executou, antes que nós pedíssemos a Ele. Por isso que é graça. Talvez se você tinha uma resposta de EBD que Jesus morreu pelos nossos pecados, ela não está errada. Mas não é só isso. Talvez a sua resposta fosse porque Ele nos amou. Nos amou sim, nos amou muito, muito mais do que uma simples resposta. Talvez você não tivesse conhecimento do Evangelho, é por isso que nós nos reunimos. E se você está 10, 15, seja o tempo que for servindo a Deus, e talvez nesse caminho foi influenciado por uma ideia secular, o Cordeiro continua, a remissão dos nossos pecados continua sendo feita pelo Cordeiro. Hoje nós podemos nos apresentar diante de Deus, colocar todas as nossas falhas, sabendo que há esperança de vida nova, a esperança de estarmos diante de Deus sem culpa e sem falha. Amém? Senti os irmãos meio tristes. Espero que seja porque reconheceram pecado e agora a gente vai orar e vocês vão colocar diante da cruz. E nós vamos sair todos felizes, tomar um café, sem pecar na gula, mas... Amém, queridos? Que o seu coração esteja aberto para essa mensagem, que de fato você possa ter avaliado todas as bases da sua fé e ter encontrado, que o Espírito possa ter te convencido de ideias contrárias e que hoje você possa sair convicto que Jesus morreu porque o pecado é grave. É grave. E a única forma de saciar a ira de Deus é com sangue. E tudo isso, toda essa obra, ela não só evidencia a santidade e justiça de Deus, como o amor que Deus tem por nós. Como o amor que Deus derramou na cruz por nós. A cruz parece ser um escândalo. Para a história, Jesus morreu porque ele era um revolucionário, queriam calar a boca dele, queriam fazer ele parar de falar. Mas para nós que cremos, a cruz nada mais é do que o palco da glória de Deus. É onde Deus derrama a sua graça, é onde Deus escreve na história que é Ele que governa, que é Ele quem manda e não tem pecado que domina. Que seu coração seja uma terra boa hoje, essa palavra seja jogada como semente e ela gere muitos frutos, que a gente possa ser reanimado e voltar para o nosso dia a dia amanhã sabendo que nós somos representantes dessa mensagem e nós precisamos evidenciar esses atributos de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pela sua palavra, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de te ouvir, Pai. Nós sabemos que se não fosse a sua graça, nós estaríamos cegos ainda, Pai, perdidos, Senhor, achando que éramos bons, Pai, vivendo a verdadeira miséria que é não reconhecer a nossa condição, Pai. Por isso nós pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor. Até por aquelas que nós não percebemos, Senhor, porque nesses momentos nós acabamos negligenciando a sua cruz, Pai, o seu sacrifício, tudo o que o Senhor fez por nós, Pai, o maior ato de amor, o maior ato de graça, que é se colocar em nosso lugar, o Cordeiro perfeito. Que essa palavra, Senhor, traga esperança para nós, que essa palavra reanime a nossa fé, Senhor, que essa palavra alinhe o nosso coração à sua vontade, Pai. E que isso nos dê fome e sede de se parecer cada vez mais com o seu Filho. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, no início dessa semana, que essa semana seja, onde nós formos, Pai, locais estratégicos para nós levarmos o seu amor, Pai, sabendo que nós não éramos merecedores, mas que agora, Senhor, estamos de bem contigo, estamos de paz contigo e seremos aceitos naquele grande dia, Senhor. Muito obrigado, Pai.
Eu te agradeço por cada família aqui representada, Senhor. Que eles sejam luz, Senhor. Que eles possam evidenciar o seu amor e a sua redenção, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.